Nós estamos aqui no tabernáculo, ao lado do Templo de Salomão, onde nós vamos mostrar, procurar mostrar, desenhar para você o poder da oração, o segredo da oração, da fé. O que nós vamos ver agora remete ao que a gente tem que fazer hoje para receber a resposta nas orações. Você vai prestar atenção principalmente nas duas peças principais aqui, que são os dois altares aqui do tabernáculo. Então, o princípio da fé judaica, que remete à fé cristã, começa no tabernáculo. Quando um judeu cometia um determinado pecado, de acordo com o grau de gravidade, ele tinha que apresentar um animal para ser sacrificado, para carregar esse pecado para a morte. Por isso o sacrifício. Então a pessoa chegava, tomava um animal. Aqui nós temos o animal, um exemplo. Então o pecador pegava o animal puro, perfeito, o animal não podia ter nenhum defeito, nenhuma feridinha, nenhuma mancha, tinha que ser perfeito o animal. Então esse animal era imolado, quer dizer, era sacrificado, trazido no altar do sacrifício. E então se ateava fogo e queimava-se aquele animal. Então, com as brasas daquele animal, o sacerdote ia para o segundo altar, o altar do incenso. É o que nós vamos fazer agora. Tirava-se a brasa daqui, né? O sacerdote pegava as brasas que estavam queimando o sacrifício e levava para o altar do incenso lá dentro. A mesma brasa que queimava o sacrifício lá no altar do sacrifício. E então o sacerdote punha o incenso preparado somente para isso. Era um incenso aromático, um incenso puríssimo, que não poderia ser feito para ser comercializado, nem ser usado pelo sacerdote. Era somente para Deus. Era exclusivo de Deus. Ele pegava o incenso e colocava aqui. Quando misturava com a brasa, então subia a fumaça. Se a fumaça do incenso subisse de forma vertical, era sinal de que Deus havia recebido, aceitado aquele sacrifício e o pecador era perdoado. Ele já estava limpo do seu pecado. Ora, se a fumaça, por acaso, se a fumaça do incensário se espalhasse, então significava que Deus não aceitava o sacrifício. O que queria dizer quando o sacrifício era rejeitado era que ou ele foi apresentado de forma imperfeita, o ofertante deu o que estava sobrando, deu o animal defeituoso, enfim, não ofertou o sacrifício perfeito como estava determinado. Ou o próprio ofertante foi hipócrita, estava ali não de coração íntegro, sincero, e a oferta dele foi rejeitada. Então, se o sacrifício era rejeitado, a oração era rejeitada. Então, há uma ligação direta entre essas duas coisas. O sacrifício que eu ofereço a Deus e o que eu peço de Deus para receber dele. Isso é extremamente importante, porque veja que Deus é justo, é perfeitamente justo. Então a pessoa faz um sacrifício, não é pelo valor do sacrifício, mas é pelo o jeito do sacrifício, a forma apresentada do sacrifício. Ou o animal era defeituoso, porque o sacrifício do animal, o animal não poderia ser defeituoso, porque para carregar o pecado do pecador, o animal tinha que ser perfeito. Não podia ter pecado, ou melhor, não podia ter defeito. Assim foi Jesus. Ele não podia ter pecado para poder ser o sacrifício vicário por nós.
quando a pessoa não ofertava o sacrifício perfeito, significava que ela tinha retido para ela algo melhor. Ela reteve o perfeito e deu o imperfeito para Deus. Ou seja, ela não deu o melhor para Deus. Então, quando ela vem pedir a Deus uma bênção, uma graça, é óbvio que ela vai pedir também o melhor que ela quer para ela naquele momento. Quando você pede uma cura, quando você pede a restauração da família, ou seja, qual for a bênção, você está pedindo o melhor de Deus para você naquele momento. Mas se você não oferecer o seu melhor, então é um insulto para Deus você chegar para Ele com uma oferta defeituosa e esperar que Ele te dê a oferta perfeita, que Ele te dê a graça perfeita que você está pedindo. É aí que está o juízo do altar do incenso. Deus julga não porque Ele não quis dar, mas porque o ofertante o desprezou com a pior oferta. E por que desprezou com a pior oferta? Poxa, mas eu dei o melhor. Não. Se você desse o melhor, seria aceito. Por quê? O seu melhor vem embasado na sua fé. Vem coberto da sua fé. Porque quando nós esboçamos, manifestamos uma fé perfeita em Deus, é sinal de que nós cremos que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por isso que a Bíblia diz que quando nós entramos no Santo dos Santos, temos de entrar com ousadia, com confiança plena, total, com sincero coração. Ou seja, não há divisão, não há dúvida, você não pode deixar uma parte ali do lado de fora. Tem que ser todo o seu ser para você receber o todo, o tudo de Deus. No fundo, é uma troca. Você dá o seu melhor para Deus, Ele vai te dar o melhor dele para você. Se você dá 99%, faltando 1% ou 0,01%, então você não vai receber de Deus absolutamente nada, porque Ele só dá o que é melhor, Ele não dá mais ou menos. Ele não atende de acordo com os nossos méritos, mas Ele atende de acordo com a nossa fé. Quando nós manifestamos, esboçamos uma fé total, dependência total, então Ele corresponde com a sua atenção. Então está aí a resposta do porquê talvez suas orações não tenham sido respondidas. A pergunta que você tem que se fazer é: como eu tenho me achegado a Deus? Eu tenho me achegado com uma oferta, uma entrega total e restrita, confiança plena, ou eu tenho me dividido, eu tenho me guardado, dividido entre Deus e os meus outros planos? Essa é a pergunta que você tem que responder. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Eu creio que você deve ter entendido e agora vai avaliar, pesar a si mesmo quando chegar diante do trono da graça. Deus abençoe em nome de Jesus, meu Senhor.